Oi, mana, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou Jaqueline Santos. Eu sou uma empreendedora digital que te ajuda a criar conteúdo que brilha, que se destaca, que atrai clientes e seguidores todos os dias para o seu perfil. E hoje eu estou aqui para te falar quais são os tipos de conteúdos essenciais no seu perfil, aqueles conteúdos que não podem faltar. Primeiro, mano, eu preciso que você entenda que criar conteúdo de valor não é só sobre você pegar um post, fazer um post no Canva, fazer vários conteúdos aleatórios e colocar no Instagram. Não é sobre isso. Criação de conteúdo é sobre estratégia, é sobre colocar no seu perfil aquilo que vai ajudar a tua audiência e vai solucionar uma dor ou um desejo que elas precisam muito. Então, antes de começar a falar quais são os tipos de conteúdo essenciais para o seu perfil, eu preciso que você entenda que antes de começar a criar conteúdo, você precisa ter 3 coisinhas muito bem definidas. A primeira coisa básica, pode ser que você já tenha, mas é o nicho. Você precisa ter um nicho muito bem definido. Possa ser que você que está me assistindo já tenha um nicho bem definido, mas é muito importante que você tenha também um subnicho, ou seja, um mercado, uma área ainda menor dentro do seu nicho. Para que um subnicho, Jaqueline? Para você ser mais específico na sua criação de conteúdo. Quando você fala sobre um assunto muito amplo, você atrai pessoas totalmente diferentes entre si para o seu perfil. Quando você tem um subnicho, você subnicha o seu conteúdo, você faz um conteúdo mais específico, que atrai pessoas mais específicas que realmente estão interessadas no que você tem a falar. Ter um subnicho é muito importante. Segunda coisa que você precisa ter muito bem definido, mana, é a sua linha editorial. Não vou entrar muito a fundo nesse vídeo sobre o que é linha editorial, mas você pode pesquisar no Google, você pode ir lá no meu perfil também, ver o que é uma linha editorial, tem conteúdo sobre isso, eu ensino isso no meu curso também. Esse é um assunto muito profundo, porém muito importante. Em resumo, linha editorial é basicamente, pensa comigo como se fosse uma linha aqui. É a linha que rege a sua criação de conteúdo. Exemplo, a minha linha editorial principal é criação de conteúdo. Eu ensino outras mulheres a criarem conteúdo para sua loja, para sua marca, para o seu negócio. Tudo que não está nessa linha de criação de conteúdo, tudo que sai dessa linha é como se eu estivesse fugindo do meu tema, porque a linha editorial é o seu tema principal, é como se fosse o seu tema 5 estrelas, aquele tema que você aborda todos os dias no seu perfil. Mas não basta apenas ter uma linha editorial, é necessário ter linhas editoriais complementares, ou seja, que vão complementar o seu tema principal. Por exemplo, a minha linha editorial principal é criação de conteúdo, onde eu te ensino a criar conteúdo de valor. Porém, uma linha editorial complementar à minha é Instagram, ou seja, eu sempre estou criando conteúdo sobre Instagram. Exemplo, as atualizações que o Instagram lança, como usar melhor o Reels, como fazer lives, feed versus stories, enfim, eu sempre estou trazendo conteúdo sobre Instagram porque eu ensino marketing de conteúdo no Instagram. Um exemplo para quem trabalha na área da beleza. A área da beleza, um subnicho de, por exemplo, maquiagem. A linha editorial dela é maquiagens, mas a linha editorial complementar dela pode ser skincare, cuidados com a pele ou cabelos, enfim. É muito importante você ter uma linha editorial complementar para o seu conteúdo não ficar somente uma coisa. Por exemplo, se eu falo sobre comida saudável, eu ficar postando todos os dias sobre comida saudável, fitness e tal. Isso cansa um pouco a tua audiência. Outra coisa muito importante para fazer se tornar a sua linha editorial complementar é trazer um pouco de assuntos que você se identifica. Exemplo, eu gosto muito de maquiagem, aquela, né, linda me make aqui. Eu gosto muito de maquiagem, então eu posso, em vez em quando, falar nos meus stories, no feed não, tá? Feed é linha editorial complementar e linha editorial principal. Mas eu posso falar nos meus stories sobre temas mais dia a dia, por exemplo, maquiagem, um tema que eu goste e um tema que conecte com a minha audiência. O meu público-alvo é mulher, então vai conectar com o meu público-alvo. Vamos então para a próxima, que é a terceira coisa que você precisa ter muito bem definida. É a mais importante de todas. Se você não tiver isso muito bem definido, seu conteúdo não vai ser bom, seu conteúdo não vai ser útil, ele não vai ter valor. Essa terceira coisa se chama persona. Sim, a persona. Tem muita gente que tem medo desse termo persona, outras ainda nem conhecem, nem sabem o que é persona. Eu também não vou entrar muito a fundo no que é persona nesse vídeo, tá? Mas você pode pesquisar um pouco, você pode estudar um pouco mais sobre isso em outros meios de pesquisa, tá? Pode pesquisar e estudar mais sobre isso. Mas a persona é basicamente como se fosse
o desenho, o retrato do seu cliente ideal. Pensa na sua cabeça, quem seria o seu cliente perfeito? Sabe? Por exemplo, aquele cliente que tem as características ideais que se encaixam no seu produto. Exemplo, eu sei quem é a minha persona. A minha persona é uma mulher, ela tem entre 25, 30 anos, até 35 anos ela pode ter. Ela tem um negócio, ela quer se posicionar melhor no digital, mas ela não sabe mexer muito no Instagram, ela não tem muito tempo para ficar criando conteúdo, ela não sabe ainda criar conteúdo. A minha persona, ela é uma empreendedora, ela não é uma funcionária pública. Eu sei quais são as características que se encaixam perfeitamente no meu conteúdo. Para que ter uma persona bem definida? Olha, o seu conteúdo, ele só vai ser bom se ele for direcionado para o público correto. Por exemplo, se você for do nicho de maquiagens, por exemplo, o seu conteúdo não vai chamar a atenção de uma senhora mais velha, por exemplo, que não usa maquiagem, que uma senhora de 65 anos. Por exemplo, o meu nicho de criação de conteúdo, marketing de conteúdo, o meu conteúdo não vai ser bom, por exemplo, para uma funcionária pública que trabalha de servidora pública, que está contente com o serviço dela. Por quê? Porque o meu conteúdo não vai servir para ela. Então não adianta você fazer um conteúdo perfeito, um conteúdo lindo e maravilhoso e direcionar ele para um público totalmente errado, que não é o seu cliente ideal, porque para ele não vai servir e não vai te dar resultados. A persona é muito importante. Não adianta você querer criar conteúdo sem saber quem é a sua persona, quem é o seu cliente ideal, ok? Então, uma atividade para vocês antes de começarem a criar conteúdo. Caso você ainda não tenha definido, defina a sua persona. É importante saber o que da persona? Dados demográficos e dados situacionais, ou seja, idade, sexo, onde ela mora, o que ela faz, profissão e tudo mais, e dados situacionais, que é como ela se sente, quais são as dores, as dúvidas e os desejos dela, o que ela precisa, como que você pode ajudar. O seu conteúdo precisa solucionar um problema, uma dor ou um desejo da sua audiência. Só assim ele vai ser de valor e vai ser útil. Feito isso, mana, tendo essas três coisas muito bem definidas, agora vamos falar um pouco sobre os tipos de conteúdos essenciais no seu perfil. De bônus, eu vou te falar quais são as métricas mais importantes para cada tipo de conteúdo para você usar na sua CTA. Então vamos lá. O primeiro tipo de conteúdo que não pode faltar no seu perfil é o conteúdo de educação. Sim, aquele conteúdo que educa, que ensina alguma coisa para a tua audiência. Sabe, eu tenho certeza que você já viu algum tipo de conteúdo de educação no seu feed. Sabe aquele post que as pessoas fazem assim? 5 dicas para crescer o cabelo mais rápido, passo a passo para pintar as unhas, tutorial completo de como montar uma ring light. Eu vi esse conteúdo hoje, inclusive. Isso é conteúdo de educação, é um conteúdo que te ensina, que te passa algum conhecimento. Esse tipo de conteúdo, mana, é muito importante mesmo, porque ele demonstra que você sabe do que você está falando, que você é autoridade no assunto. Pensa comigo, quem tem mais autoridade? Um aluno ou um professor? Com certeza um professor. Por quê? Porque ele sabe tanto daquele assunto que ele não só sabe, ele ensina outras pessoas. E quem ensina passa mais a autoridade. Então, quando você ensina, quando você educa a sua audiência, você está elevando o seu nível de autoridade na percepção deles. Então, esse tipo de conteúdo não pode faltar de jeito nenhum. E existe os formatos que você pode fazer isso no Instagram. Você pode fazer um conteúdo de educação através de um post estático. Aquele post que só tem uma página que você vê. O tipo de conteúdo estático que eu já fiz no meu perfil, que deu muito certo, é um checklist. Eu coloco lá, checklist do Instagram de sucesso. Aí eu coloco, por exemplo, identidade visual bem definida, criação de conteúdo de valor. Ou seja, eu passei um conteúdo rico, um conteúdo de valor através de uma única foto, de um único post. Muito maravilhoso. Outro tipo de formato que você pode fazer é quando você faz a capa do post, sabe? Por exemplo, eu faço um post no Canva escrito passo a passo para cutilar as unhas. E eu coloco o conteúdo em si na legenda. Então eu faço a capa no post e não coloco as informações no post, e sim na legenda, escrevendo. Isso economiza muito o seu tempo, tá? E também é um formato bem legal, porque existem pessoas que gostam muito de consumir conteúdo em texto, tá? Então é legal investir nesse tipo de conteúdo. Outro formato é o queridinho, que eu amo de paixão, o post carrossel. Sim, o post carrossel, ele é muito bom. Pra quem não sabe, ele é aquele que você
faz várias paginazinhas e coloca em um único post. A pessoa vê a capa e arrasta para o lado para você conseguir ver toda a informação. Por que que o post carrossel é muito bom? Porque você consegue passar muita informação de valor de uma forma dinâmica e divertida, geralmente, porque a pessoa não vai consumir o conteúdo por inteiro. Ela vai ver a capa, se ela se sentir atraída, ela vai passar para o lado e vai consumir o conteúdo lentamente, de uma forma mais dinâmica. Obviamente que não é só sobre fazer o post carrossel e colocar lá. Existe muita estratégia por trás disso. Você precisa captar a atenção, chamar a atenção e despertar um interesse na pessoa para ela querer passar para o lado e consumir o conteúdo. Por isso que no post carrossel é muito importante você ter uma capa e um título muito chamativo, muito atraente, muito sexy, que fala, né? Eu não vou entrar a fundo no post carrossel, apesar de que eu poderia passar horas falando sobre estratégia para criar post carrossel, mas se você quiser, vai no meu perfil, vai procurar um pouco mais que lá você encontra. Tá? Outro tipo de formato que você pode criar conteúdo de educação é através de vídeos. Sabe aqueles vídeos que você vê no feed que só tem 1 minuto? Vídeos nuggets que fala? Você pode fazer através desse formato. É muito legal porque você pode aparecer falando, explicando o seu conteúdo, tá? Então, existem vários formatos para você fazer o post de educação. Através de lives. Uma live educa muito a tua audiência. Então, live também é um tipo de conteúdo de educação. Geralmente é mais denso, porque é um tempo maior que você passa. Esse conteúdo aqui eu poderia muito bem passar em uma live, mas estou passando aqui para vocês. Outro tipo de conteúdo que não pode faltar no seu perfil é o conteúdo de motivação. Motivação ou inspiração ou identificação também. Sabe, eu tenho certeza, mana, que você já compartilhou nos stories um conteúdo de motivação, sabe? Eu tenho certeza disso. Porque o conteúdo de motivação é, por exemplo, aquela frase que você posta no feed, sabe, uma frase motivacional que motiva as pessoas? As pessoas tendem muito a compartilhar conteúdo de motivação. Sabe quando você vê aquela frase que você precisava ler e você quer compartilhar? Eu já fiz muito isso. Tá? Então você pode fazer esse tipo de conteúdo, é muito bom para motivar a tua audiência, mostrar que você tá ali para realmente incentivar elas a continuarem. Conteúdo de motivação não é só sobre você, por exemplo, pegar uma frase do William Shakespeare, da Clarice Lispector, enfim, e colocar no seu post. Não é sobre isso, tá bom? É sobre você colocar uma mensagem que você mesmo cria. Não é proibido pegar uma frase e colocar lá no seu post, não. Mas é bom, identifica mais com as pessoas, motiva mais as pessoas quando é algo que você escreveu, quando é algo que você vivenciou. Você também pode fazer conteúdo de inspiração, tá? Por exemplo, quando você mostra suas conquistas ou as suas vulnerabilidades, suas fraquezas. Ah, já que eu vou mostrar minhas fraquezas para as pessoas, isso não vai passar que eu sou uma pessoa fraca e tudo mais. Não. Eu acho importante você mostrar essa parte da sua vida quando você já superou ela, sabe? Mas é importante você mostrar para as pessoas que você é gente como elas, mas que você superou, que você conseguiu e que elas podem também conseguir. Então isso é muito importante para motivar. Quando você faz um post mostrando alguma conquista sua, por exemplo, quando você realiza o sonho da casa própria, ou quando você compra um carro, ou quando você bate 10k de seguidores, enfim, eu não sei o que é conquista pra você. Certa vez eu fiz um vídeo no Reels, não lembro qual foi o formato. Eu sei que eu fiz um vídeo quando eu bati, eu acho que 500, 800 seguidores, eu não lembro. E eu fiz todo o storytelling em torno desse vídeo, mostrando como eu comecei, a dificuldade que eu enfrentei e o que eu estava vivendo. Por incrível que pareça, por mais que eu estivesse alcançando uma meta muito pequena de seguidores, eu coloquei na legenda tudo que eu tinha vivido, as experiências que eu tinha vivido. E isso conectou muito com as pessoas, tanto que teve muito comentários, pessoas me aplaudindo, falando mensagens motivacionais para mim também. Então não importa qual seja a sua conquista, o importante é mostrar isso para as pessoas e mostrar que elas também são capazes. E existem vários formatos também para você fazer esse tipo de conteúdo de motivação. Você pode fazer um post tweet, sabe? Aquele que você pega e faz um post tweet no Canva, ou você posta no tweet mesmo, no Twitter, e tira um print e coloca no feed, pode ser esse formato. Pode ser aquele post que você faz no bloco de notas, que você escreve, depois tira um print e coloca lá no feed. Você pode também postar uma foto sua com a sua conquista e colocar na legenda a sua história, descrever o que você está passando. Existem vários formatos para você fazer isso, mana. Terceiro tipo de conteúdo que não pode faltar no seu perfil é o conteúdo de entretenimento. Isso muita gente gosta.
tanto que as pessoas estão aqui justamente para consumir esse tipo de conteúdo. O que a gente precisa entender é que Instagram, qualquer outra rede social, é uma rede social. As pessoas estão aqui para socializar, para se entreter com outras pessoas, para se comunicar com outras pessoas, para socializar mesmo, tá? Então as pessoas não entram aqui no Instagram pensando em comprar, é muito difícil, tá? Se o objetivo da pessoa fosse comprar, ela iria para AliExpress, OLX, Mercado Livre, enfim. Instagram não é uma plataforma de vendas, Instagram é uma rede social e você precisa mostrar o quão social você é. Conteúdo de entretenimento ajuda muito você a passar essa socialização para as pessoas, a mostrar que você também gosta de brincar, de entreter as pessoas, tá? As pessoas estão aqui justamente para consumir esse tipo de conteúdo. Páginas de fofoca, páginas de humor, elas têm muito engajamento porque as pessoas gostam muito de consumir esse tipo de conteúdo. Então, esse conteúdo aqui não é o tipo de conteúdo que deve predominar no seu perfil. Não, a não ser que você seja do nicho de humor, é uma piadista, uma humorista, enfim. Caso sim, aí você pode usar esse tipo de conteúdo com frequência. Mas caso não, caso você queira vender seus produtos, vender o seu serviço ou seu conhecimento, esse conteúdo aqui tem que estar na sua linha editorial, tá? No seu calendário editorial, mas não deve predominar, tá bom? Porque isso pode diminuir muito a sua autoridade, tá bom? Isso pode deixar o seu conteúdo com muita cara de humor e o seu objetivo não é esse. É preciso ter, mas é preciso usar com moderação, ok? Quais são os formatos que você pode fazer conteúdo de entretenimento? E quando eu falo entretenimento, não é só sobre fazer a pessoa rir, tá? É sobre fazer a pessoa realmente se sentir mais sociável, ela se sentir mais alegre, não é sobre dar gargalhada não, mas é sobre ela realmente ter ali o entretenimento de estar se divertindo com o seu conteúdo, tá? Então, por exemplo, memes, quando você faz um meme com alguma situação do seu nicho, ou quando você faz um Reels, o Reels é muito bom para entreter, independentemente do conteúdo que você coloca lá, porque o Reels geralmente vai música ou áudios que estão em alta, e música já é um entretenimento, né? Então, quando você faz Reels, geralmente é utilizado para entreter as pessoas. Ok? Você pode fazer isso com dublagem, você pode fazer isso com um áudio viral que esteja em alta, uma trend adaptada para o seu nicho, você pode fazer isso com uma dancinha, enfim, existem várias formas para você entreter a sua audiência com Reels, com memes. Porém, é importante ter uma coisa muito bem definida antes de fazer conteúdo de entretenimento, que é um ponto em comum. O conteúdo de entretenimento, ele geralmente tem muito compartilhamento, e as pessoas compartilham por quê? Porque elas se identificam. Sabe quando você vê um meme no seu feed e você pensa assim, mana, eu na vida, euzinha aqui. Por isso que tem aquela página, né, chamada Eu na Vida. Porque quando você vê um conteúdo de um meme, você se identifica tanto que você pensa, é eu aqui, eu sou assim, essa pessoa do meme sou eu. O conteúdo de entretenimento deve ter esse sentimento da pessoa pensar, eu sou assim, é euzinha aqui. E é por isso que as pessoas compartilham. Então tem que ter um ponto em comum entre você e a sua audiência, para ela se identificar e querer compartilhar, querer passar essa mensagem para frente, tá? Então é uma situação que você sabe que a sua audiência passa muito, ok? Outro formato de conteúdo, outro tipo de conteúdo é essencial no seu perfil. E se você entender esse formato de conteúdo, esse tipo de conteúdo que eu vou falar agora, pronto, você já aprendeu muito nessa aula, que é o infotenimento, tá? É quando você, o nome já diz, né? É quando você passa uma informação de forma com entretenimento, é quando você entretém e educa ao mesmo tempo. Esse formato, esse tipo de conteúdo é muito bom, porque você consegue passar um conteúdo mais leve, um conteúdo mais de entreter mesmo a pessoa. O melhor formato para você fazer isso é no Reels. Porque, como eu falei pra vocês anteriormente, quando você faz um Reels, independentemente do conteúdo, se for um conteúdo para ensinar, se for um conteúdo para fazer uma dancinha, não importa. Você já está entretendo a pessoa pelo fato de ter uma música, pelo fato de ter um áudio. Então, aposte em Reels. Aposte em conteúdo de infoentretenimento, que vai realmente entreter a pessoa e passar uma educação para a pessoa, passar um conhecimento para a pessoa. E o último tipo de conteúdo que precisa ter no seu perfil
é um dos principais, que é o conteúdo de vendas. Geralmente as pessoas têm um preconceito sobre esse tipo de conteúdo, mas eu estou aqui para desmistificar isso hoje. O seu perfil precisa sim ter conteúdo de venda, afinal de contas, nós empreendedoras queremos o quê? Vender. Engajamento é bom, interação é bom, mas a gente precisa vender, é o que sustenta a gente, né? É o que sustenta o nosso negócio. Então você precisa sim mostrar o seu produto, mostrar o seu serviço. Porém, esse é o tipo de conteúdo que não deve predominar também, tá? Porque, como eu falei, o Instagram não é uma plataforma de vendas, é uma plataforma para você atrair pessoas, chamar a atenção de pessoas e assim depois fechar a venda. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto, mas eu quero te falar um pouco sobre o funil de conteúdo, tá? O funil de conteúdo, ele é composto por 3 etapas, que é o topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil. O topo de funil, o objetivo dele é atrair pessoas para o seu perfil. O meio de funil, o objetivo dele é criar relacionamento com você, com a sua audiência, entender melhor a sua audiência. E o fundo de funil é focado em converter seguidores em clientes, ou seja, de vender para eles. Não adianta você postar só conteúdo de venda no seu perfil, porque nem todo mundo que chega no seu perfil vai estar preparado para comprar, para passar o cartão para você. Primeiro a pessoa precisa entender quem é a pessoa que vende, né? Como que é o seu produto, quais os benefícios dele, o que ela vai ganhar comprando o seu produto. Aí sim você começa a introduzir conteúdo de venda para ela. Por isso que é importante ter esses 3 tipos de conteúdo no seu perfil, para você não ficar o tempo todo querendo empurrar a venda, e sim vender através do seu conteúdo. É um tipo de conteúdo que não deve predominar, mas que deve sim estar presente no seu perfil, porque é ele que vai te fazer vender. Já pensou se eu vendo, por exemplo, bolsas? E eu só posto dicas de como usar bolsa. Eu nunca posto uma foto da minha bolsa, as cores que eu tenho, tamanhos que eu tenho. A pessoa praticamente nem vai saber que eu vendo bolsas. Ela vai achar que eu só ensino para ela como usar uma bolsa estilosa e tudo mais. Ou seja, as pessoas precisam sim saber que você tem algo para oferecer para elas. Deixe isso bem claro. Existe uma proporção ideal para você fazer conteúdo de venda, de educação, motivação e tudo mais. Eu geralmente recomendo, para quem vende produtos, eu recomendo que seja 40% educação, 40% vendas, 10% motivação e 10% entretenimento. Para quem vende produto ou serviço, tá bom? Essa é a proporção ideal. Mas para quem vende conhecimento, como por exemplo eu não preciso ficar no meu Instagram postando, por exemplo, todo o tempo postando vagas abertas, compra o meu curso, mentoria e tudo mais. Não, por quê? Porque o meu conteúdo vende por si só. Mas quem vende produto ou serviço é muito importante que faça conteúdo de venda sim. E existem várias formas de criar conteúdo de venda. Existe a venda direta e a venda indireta. Venda direta eu não gosto muito, porém é importante que tenha, que é quando você simplesmente fotografa o seu produto. Vou fotografar aqui as minhas canetinhas, vou colocar no fundo branco e vou colocar lá no meu perfil. Eu não acho isso legal, tá? Eu não acho que conecta, eu não acho que passa uma experiência para a pessoa. Então, se você vai fazer uma venda direta, vai simplesmente mostrar o seu produto, coloca numa bancada bonita, ou coloca alguém, uma modelo usando o seu produto. Se for uma joia, por exemplo, coloca a pessoa usando, incrementa esse produto no seu dia a dia, na sua rotina, mostra o quão que ele é útil para as pessoas, né? Você pode postar a foto do seu produto e colocar na legenda informações importantes sobre ele. Não deixar só a foto lá também. Ou um formato bem legal que eu gosto de fazer muito é o Reels. Sabe quando você faz um Reels que você sincroniza uma música com as fotos que ficam passando? Você pode mostrar quais cores tem disponíveis, quais modelos, enfim, é muito legal porque você vende de uma forma que entretém ao mesmo tempo. E também você pode, um formato bem legal é o post carrossel. É você tirar várias fotos do mesmo produto de diferentes ângulos. Por exemplo, se for uma peça de roupa, é bem legal você mostrar ela no corpo da pessoa, em corpos diferentes, olha que legal, em corpos diferentes de pessoas, de meninas no caso. Enfim, você pode fazer várias fotos mostrando detalhes dos produtos de diferentes ângulos e fazer um post carrossel com essas fotos. Fica bem legal, fica bem dinâmico e as pessoas vão saber que você vende um produto ali. Então, mana, eu tentei passar pra você aqui em alguns minutinhos os conteúdos que precisam ter no seu perfil. As pessoas que chegam no seu perfil precisam olhar pro seu feed e ver tudo isso aqui, que ela pode se entreter com você, que você pode motivar ela e que você pode ajudar ela com o seu produto ou serviço.
Mana, se você quiser mais dicas como essa, se você quiser entender mais sobre criação de conteúdo, eu te convido para me seguir. A criação de conteúdo vai te ajudar a brilhar, a se destacar no seu nicho, a ser a estrela, a protagonista do seu nicho. Um beijo pra vocês e até a próxima, manas!